Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Eu trouxe hoje alguns slides para a gente debater alguns erros cometidos por alunos nas redações. Eu peguei exemplos mais pontuais, aqueles exemplos que precisam de maior, debate, precisa ser discutido para que não voltem a ser repetidos novamente. E um caso que tem me chamado muita atenção, que eu tenho observado em várias redações, é a questão do uso da palavra mesmo dentro do texto, tá? Para que a gente chegue no caso em que não se pode usar a palavra mesmo, nós vamos ver alguns exemplos de onde a palavra mesmo pode ser empregado. Então, o primeiro exemplo, gente, é quando a palavra mesmo, ela tem sentido de próprio, exato, idêntico, tal qual, tá? É situação em que ele é um pronome de reforço, para reforçar uma ideia que você está querendo transmitir. Ou adjetivo. E aí, desse modo, ele pode ser variável. Ele pode estar no singular ou no plural, masculino ou feminino. Vou dar aqui uns exemplos. Ó. Eles mesmos resolveram o problema. Então, mesmo aqui foi para o plural, porque está concordando com eles. Tá? Ela mesma fez o bolo. Por que mesma? Porque está concordando com o gênero feminino do pronome ela. Então, ela mesma falou, tá? Elas mesmas falaram, elas mesmas trouxeram o presente. Ele foi pelo mesmo caminho. Ela usou a mesma roupa de ontem, ou seja, a roupa idêntica à de ontem. Então, nesse contexto aqui, a palavra mesmo sofre variações de acordo com o número, singular ou plural, e o gênero, masculino ou feminino, tá? Outro exemplo e outro caso é com o sentido de justamente, até, ainda ou realmente. E aí a palavra mesmo vai funcionar como um advérbio. E aí pode ser invariável, tá? Vai ser invariável, não muda. Exemplo: a advogada, ela é mesmo boa no que faz, e não a advogada é mesma boa. Por quê? Quando você puder substituir por realmente, ele vai ser um advérbio e não vai variar. Ó, esta informação é mesmo real? Ou seja, esta informação realmente procede? Esta informação realmente é verídica? Então, o mesmo aqui está sendo usado no sentido de realmente, tá? Há mesmo necessidade de sair de casa? Realmente, há necessidade de você estar saindo de casa o tempo todo? É aqui mesmo onde trabalho? Ou seja, nesses casos, a palavra mesmo vai estar sendo usada com valor de advérbio, com o sentido de realmente, justamente, tá? É justamente aqui onde trabalho. É aqui mesmo onde trabalho, tá? Então, aqui, tranquilamente, a palavra mesmo pode ser usada. Quando também tiver o sentido de embora, ou apesar de, aí vai ser uma conjunção concessiva. Já não vai mais ser advérbio. Ó, mesmo cansado, não deixa de ir à academia. Mesmo cansado, não deixa de participar das aulas. Ou seja, eu posso substituir por embora. Embora cansado, assiste às aulas. Embora triste, foi à festa. Mesmo diante das acusações, ele foi solto. Apesar das acusações, apesar de ser acusado, ele foi solto. Então, aqui o mesmo, ele é uma conjunção concessiva, tá? E pode ser usado tranquilamente aqui nesse contexto. Outro exemplo também, em que você pode usar tranquilamente, sem medo de errar a palavra mesmo, é quando ele significa a mesma coisa, com o valor de substantivo. E aí também vai ser invariável, não muda.
sempre no masculino. Ó, eu disse o mesmo para minha mãe, tá? Ou seja, eu disse a mesma coisa a ela. Então, nesse valor aí, significando a mesma coisa, vai ser sempre invariável, não muda. Não existe. Eu disse a mesma coisa, a mesma para minha mãe. Eu disse o mesmo ou a mesma coisa, tá? Não estudar é o mesmo que negligenciar o seu futuro, tá? Ou seja, não estudar é a mesma coisa que você comprometer o seu futuro profissional. Então, nesses casos aqui, a palavra mesmo pode ser usada tranquilamente. Quando é que eu não posso usar a palavra mesmo no meu texto? E aí eu trouxe isso para vocês porque eu encontrei muito e encontro muito nas redações. Quando o aluno ele usa mesmo substituindo uma palavra que ele disse anteriormente com o sentido de pronome pessoal. Exemplo: falei com o pintor e o mesmo disse que começará a obra amanhã. Isso está errado. Gramaticalmente, não é aceitável. Por quê? Mesmo não pode substituir um pronome. Como é que ficaria correta essa frase? Falei com o pintor e ele disse que começará a obra amanhã. Aí está correto. Porque os pronomes pessoais, eles substituem um nome. Mas a palavra mesmo ou mesma não pode. Exemplo, Lívia tirou uma boa nota na redação. A mesma tem estudado bastante. Não, isso está totalmente errado, porque a mesma não pode substituir Lívia. Quem pode substituir Lívia é ela, que é um pronome pessoal, ou outra palavra, outro substantivo. A estudante tem se dedicado bastante, tá? Então, menos a palavra mesmo, nesse sentido, de substituir o nome. Então, ninguém mais vai escrever a palavra mesmo ou mesma substituindo um nome, um substantivo. O Brasil enfrenta vários problemas sociais. O mesmo precisa de representantes comprometidos com o povo. O mesmo Brasil. Não. Usa outra palavra. Ele precisa de representantes comprometidos com o povo. Ou então, o país, a nação, outros termos que substituem Brasil. Menos, mesmo ou mesma. Ficou entendido isso aqui, pessoal? Ficou. Dúvidas? Não, sem dúvidas. Então, mesmo não pode substituir um nome dentro do texto, tá? Os mesmos devem assistir à aula. Tá? Os alunos do segundo ano não estão participando das... Um exemplo, tá? Os alunos do segundo ano não estão participando das aulas nesta quinta-feira. Os mesmos serão prejudicados. Não, isso não tem lógica. Eles serão prejudicados, tá? E não os mesmos. Ok? Usar os mesmos livros. Você pode, nesses outros exemplos que eu dei anteriormente, tá? Quando for dentro de um contexto que a palavra mesmo tem o significado de a mesma coisa, eu disse o mesmo para minha mãe, eu disse o mesmo para você. Ou seja, eu disse a mesma coisa, tá? No valor de embora, mesmo cansada, Lívia assiste às aulas. Embora cansada, ela assiste às aulas. Lívia assiste às aulas. Então, quando tiver o valor e puder ser substituído por embora, tá? Com o valor de conjunção possessiva, aí você pode usar tranquilamente. Ou apesar de. Mesmo estudando pouco,
o aluno conseguiu uma boa nota. Foi um milagre de Jesus, né? Só assim. Ou seja, apesar de estudar pouco, o aluno conseguiu uma boa nota. Então, aqui nesse contexto mesmo pode ser usado, tranquilamente, tá? Quero chamar a atenção de vocês mais para esse caso, em que ele não pode ser usado, que é substituindo pronome pessoal ou substantivo, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o uso das aspas dentro do texto. Quando é que a gente usa aspas? Porque tem aluno que sai colocando aspas em todo lugar. E aí, gente, tem alguns casos específicos. Ó, quando você vai fazer uma citação de um filósofo, a citação de um psicólogo, de um sociólogo, uma citação de um livro, de forma direta, aí você coloca essa citação entre aspas, para dar a entender ao seu corretor de que aquela parte do texto não é você quem está falando. É uma fala de um especialista sobre o assunto, é a fala de um sociólogo, de um filósofo, tá? Então, quando você vai fazer uma citação direta dentro do seu texto, você coloca entre aspas. Uma palavra estrangeira não dicionarizada. Algumas palavras estrangeiras, pessoal, já têm uma forma aportuguesada no Brasil. Existem as duas formas. Por exemplo, shampoo. Shampoo tanto tem a forma estrangeira, em inglês, que é com SH, como tem a forma escrita na língua portuguesa, que é com X, shampoo. Então, algumas palavras da língua inglesa, elas já são escritas de forma diferente na língua portuguesa. Não deixam de ser palavras estrangeiras, só que a escrita foi adequada para o português. Porém, algumas palavras não têm a forma escrita na língua portuguesa, tá? Como, por exemplo, flashback. Flashback é escrito do mesmo jeito, em inglês e em português. Então, por exemplo, se eu vou usar a palavra flashback na minha redação, você vai usar na forma inglesa. Então, você coloca entre aspas, porque não existe flashback escrito na língua portuguesa, tá? A palavra balé, por exemplo, existem também as duas formas, balé. Existe a forma em português e existe balé em inglês. Balé em português é B-A-L-E e um acento agudo no E. Balé. E balé em inglês é ballet, tá? Se você vai usar escrevendo em um texto de língua portuguesa, você vai dar prioridade a quem? A palavra em inglês ou a palavra em português? Em português. Se você sabe que essa palavra inglesa existe na língua portuguesa com a escrita aportuguesada, você vai dar preferência a ela na escrita aportuguesada. Tá bom, gente? Entendeu? Mas, se essa palavra só existe na língua inglesa, mas você quer citar na sua redação, você não é proibido de citar. Você pode usar uma palavra em inglês, um termo em inglês, na sua redação. Aí você coloca entre aspas essa palavra, para mostrar ao seu corretor que você está trazendo um estrangeirismo, uma palavra de outra língua para o seu texto em português. Ok? Uso de ironias dentro do texto. Aí você coloca entre aspas essa palavra que está com um sentido mais irônico dentro da sua redação, tá? Por exemplo, no Brasil, a violência cresce a cada dia mais. O país da ordem e progresso, aí você coloca ordem e progresso entre aspas, porque você está sendo irônico. Você está fazendo aí uma comparação com a frase que nós temos na bandeira do Brasil, ordem e progresso, não é? Mas o Brasil que prega por ordem, paz e progresso é o país que tem o quê? Os maiores índices de violência, por exemplo. Então, você está sendo irônico, né?
fazendo aí uma comparação da ordem do progresso com a violência. Quando você usa uma ironia, que é uma figura de linguagem, aí você coloca essa expressão entre aspas. Ordem e progresso. Por exemplo, se eu disser assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Ela parece um anjo. Não, parece não. Ela é um anjo, mas luta e briga como ninguém. Eu estou sendo irônico. Como é que a pessoa é um anjo? Porque o anjo dá aquela ideia de quê? De calma, de paz, tranquilidade. Ela é um anjo, mas luta e briga como ninguém. Então, eu estou sendo irônico. Ela não é um anjo. Então, esse anjo eu coloco entre aspas, porque eu estou usando aqui uma ironia, tá? Só se for um anjo, um anjo do mal, né? Porque do bem, não. Luta e briga como ninguém. Outro caso que você coloca entre aspas, títulos de obras. Tá? Se você vai citar um livro, se você vai citar um filme, o título, tá? O título da obra, o título de um filme, aí você coloca entre aspas, ou de um livro, certo? Quando é que você não pode usar aspas? Ó, em hipótese alguma, gente, use aspas para marcar uma palavra informal no seu texto. Primeiro, que você nem deve usar palavras informais. Porque o texto, a redação, ela pede para que você use a norma padrão da língua portuguesa. Exemplo, os mais pobres sobrevivem fazendo bicos. Bico é uma palavra informal nesse contexto. Se eu chegar para você e perguntar assim, Patrick, você trabalha? Aí Patrick responde, não, professor, eu só faço uns bicos para ajudar em casa. Eu vou entender o que ele está querendo dizer. Patrick está querendo dizer que não tem um trabalho formal, mas ele faz alguns tipos de trabalhos que rendem algum dinheiro para ele e com esse dinheiro ele ajuda em casa. A gente chama isso de bico, popularmente falando, não é? Mas você não vai escrever isso em um texto. Os mais pobres sobrevivem no Brasil fazendo bicos. Bico pode ser o quê? Bico de pato, bico de galinha, né? O bico o bico que a mãe coloca no pano de prato pode ser qualquer coisa desse sentido, né? É uma palavra muito abrangente. Então, professor, mas eu coloquei bicos entre aspas para o meu corretor entender que é uma palavra informal, é uma palavra da oralidade. Não, o certo é você nem usar. Como é que a gente poderia reescrever esse enunciado, essa frase? Olha só. A camada mais pobre da sociedade sobrevive por meio de trabalhos informais e não bicos. Mudou o sentido? Não. Permaneceu a mesma ideia. Você só elaborou usando uma linguagem mais formal. Uma linguagem que é a linguagem que a redação pede, que é seguindo aí a norma culta da língua portuguesa. Então, nem usar palavras informais e muito menos usar colocando-as entre aspas. Tá, gente? Ficou entendido isso aqui? Alguma dúvida? Ok. Outro exemplo, outro caso. Como evitar repetição quando o tema aborda grupos da sociedade? Então, alguns temas, pessoal, são bem específicos. Por exemplo, tratam apenas de idosos, outros temas tratam apenas de jovens, como foi o caso da última redação que fizemos. O aumento do suicídio entre jovens no Brasil. Outros tratam apenas de negros, outros tratam de homossexuais, outros tratam de crianças. Problemas mais relacionados a um determinado grupo da sociedade. Então, para que você não fique o tempo todo no seu texto repetindo a palavra negros, negros, mulheres, mulheres, idosos, 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 tá?
existem alguns termos, algumas expressões que podem substituir com o sentido de sociedade. Por exemplo, os negros, anos após a abolição da escravatura, ainda continuam sendo vítimas de exploração e racismo no Brasil. Ponto. Os negros precisam ser inseridos na sociedade. Para que eu não repita novamente os negros, eu posso usar essa parcela da população precisa ser inserida na sociedade. Ou esse agrupamento social, ou esses indivíduos, esses cidadãos, esses sujeitos precisam ser inseridos na sociedade. Então, observe que eu não precisei usar de novo, não é? Os negros ou os idosos na minha redação, no mesmo parágrafo, para não ficar repetitivo. Porque aí você gera esse problemão aqui que eu encontrei, ó. E eu trouxe para vocês para a gente poder analisar como a repetição no texto o deixa pobre, o deixa um texto com um vocabulário aí. Essas pessoas sim, Lívia. Até porque essas pessoas não generaliza muito, não é? Essas pessoas. O certo é você usar um desses termos. Essa camada, esses cidadãos, esses indivíduos é o mais adequado, tá? Essas pessoas não cabem muito, não. É muito coloquial, tá? Olha só, gente. Nesse texto, a palavra pessoas, tá vendo, Lívia? A palavra pessoas aparece 17 vezes. Primeiro que o aluno já começa o texto com atualmente. Não usem atualmente para iniciar a redação, gente. É muito clichê. Isso é muito usado. Existem outras expressões que podem dar a ideia de atualidade, de tempo atual, sem ser atualmente, tá? Odiernamente, na sociedade contemporânea, mas não atualmente, tá? Gente, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Olha só. Atualmente, o suicídio é algo muito sério e muito delicado de se tratar, pois a maioria das pessoas, primeira vez que aparece, que se suicidam, tem depressão, que é algo que muitas pessoas do Brasil acham que é nada, que é apenas drama das pessoas que têm a doença, mas não é. A depressão é algo muito delicado a se tratar, pois dependendo do resultado de como a pessoa reage ao tratamento, a doença pode piorar mais e mais, causando pensamentos de suicídio. Então, só na introdução, a palavra pessoa apareceu 4 vezes. Então, torna o texto muito repetitivo. Ao longo do texto, foram identificadas 17 vezes a palavra pessoa. Então, o que é que está faltando aqui? Está faltando o aluno procurar sinônimos, palavras que tenham o mesmo significado de pessoas para usar no texto e não ficar o tempo todo. Pessoa, 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 o tempo todo. Daqui a pouco vira um trava-língua. Só com palavra com SS, tá? Daqui a pouco ele escreve. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não é? Então, tem que ter cuidado com essas repetições de palavras para não deixar o texto pobre de repertório vocabular. Tá bom? Fiquem ligados a isso. Por isso que eu trouxe algumas sugestões de sinônimos que vocês podem usar. Por exemplo, para substituir a palavra problemas. Algumas palavras não são tão conhecidas por nós, mas algumas são sim e você pode usar. Como, por exemplo,
percalços. O que é um percalço? Percalço é uma dificuldade, é um problema que você está enfrentando na sua vida. Impasse. O que é um impasse? Professor, Oi. é tipo assim, vai surgir temas que, por exemplo, a gente não vai ter o discernimento sobre o que é o assunto. Ou então, por exemplo, na hora da redação, eu tenho esse medo de que na hora, tipo, eu sou muito ansiosa e na hora da redação eu posso saber sobre o tema e dar um branco geral na hora e eu não saber como eu começar a redação e não saber como eu começar a introdução. Então, eu, tipo assim, como é que eu posso como se fosse uma palavra-chave, alguma coisa, como eu posso começar a minha introdução de algum que possa surgir, que possa ter qualquer tema específico. Lívia, algumas redações, elas trazem aí, alguns exemplos de redações, trazem modelos prontos para qualquer tema. Eu não costumo preparar os meus alunos para seguirem modelos prontos. Eu levo os meus alunos a construírem o seu próprio modelo de redação que lhe deixa confortável para começar qualquer texto, tá? Então, isso vai muito de cada aluno. Se você gosta, se você prefere começar a sua redação trazendo aí a citação de um filme, a citação de uma obra cinematográfica, de uma série, que, por exemplo, tem filmes, tem séries que se encaixam em vários temas. Como eu já trouxe isso para vocês, que se encaixam em vários temas. Então, aquele mesmo filme você pode citar em redações com diferentes temas. E aí, a redação é sobre suicídio. Ah, eu posso citar esse tema. A redação é sobre depressão. Ah, eu também posso citar esse filme, quer dizer. Então, tem alunos, tem candidatos que já têm o seu próprio jeito de começar a redação. Ou então, não começa com nenhuma citação de filme, nenhuma citação de obra. Começa o texto falando sobre o problema, especificando. A depressão é um problema que cresce a passos largos no Brasil, tá? Porque a E aí você introdução apresenta não é as teses. apresentar a introdução. Se eu tiver errado, o senhor me corrija, porque eu posso estar errando e misturar tudo. Porque a introdução eu não vou apresentar o tema. É Sim. isso? Aí, tipo, eu vou apresentar o tema. Aí, eu vou apresentar o tema. Aí, como eu posso começar essa introdução? Aí vai depender muito de você. Eu não posso dizer como você deve começar. É o que eu acabei de falar. Vai muito da Não, prática do aluno. não começar o texto todo, mas, por exemplo, a frase não, a palavra, tipo, o senhor falou sobre atualmente. Sim. Se o aluno ele não tivesse usado atualmente, que palavra ele poderia usar aqui para substituir? Odiernamente, no Brasil contemporâneo, na sociedade atual, é diferente você começar com atualmente. Não é que esteja errado. O sentido não está errado. Mas é porque se torna clichê, muito repetitivo. Então ele poderia trocar isso atualmente aí por odiernamente, na Nesse, sociedade atual, tá? Então no seria uma palavra-chave. desenvolvimento, no desenvolvimento 1 e 2, eu vou falar, tipo, eu vou botar para descer no problema. Tipo, eu vou falar o que é o problema, né? Isso? Sim. Eu vou botar para descer a causa do problema, o porquê é o problema, vou falar tudo. E na conclusão, no caso, eu A vou. proposta de intervenção. Vou apresentar a proposta de intervenção. No caso, a proposta de intervenção é eu
tentar resolver o problema. Isso, é o que você sugere para solucionar o problema. No caso, eu dar uma de heroína para eu Isso, Mulher tentar resolver o Maravilha. problema. Mulher Maravilha, isso mesmo. Certo. Tá? Tá certo. Outras Eu expressões. fazer isso para esclarecer. Outras expressões que vocês também podem usar para substituir o termo sociedade, para não ficar o tempo todo repetindo sociedade, são alguns exemplos aqui que eu trouxe. Povo, comunidade, coletividade, corpo social, organismo social. Dessas aqui eu acho menos adequado é povo, porque povo é muito abrangente, tá? Generaliza muito povo. Mas agrupamento social, complexo populacional, essa massa, essa parcela, tá? Da sociedade. Então, são alguns exemplos. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês. Inclusive, eu acho que até Lívia me perguntou isso no privado. Porque em algumas redações eu tenho colocado assim: justifique o texto. E eu já venho falando sobre isso com vocês, tá? Mas hoje eu vou mostrar a vocês como fazer isso no Word. Quando eu digo que é para justificar o texto, eu estou falando dos textos digitados. Porque os textos manuscritos, vocês têm a margem já com as linhas. A margem direita, a margem esquerda, não é? Quando a gente está digitando um texto no Word, a gente tem que ter esse cuidado. Observe que nesse print que eu dei aqui de uma redação, o aluno ele não se ateve a colocar os parágrafos afastados da margem. Não tem margem iniciando os parágrafos do texto. Muito menos o texto está justificado. E o que é justificar o texto? É você deixar o seu texto alinhado, todo organizado. Nas laterais do seu texto ele está assim, ó, todo retinho. Como é que você faz isso? Lá no Word, na barra de ferramentas, tá? Tem aqui, ó, a opção alinhar o texto à esquerda. Olha as setinhas aqui mostrando. Se você clicar aqui, o seu texto ele vem todo para a esquerda. Se você clicar na do meio, vai centralizar o texto. O seu texto fica todo centralizado na folha, tá? Se você clica nesse outro, o seu texto vai todo para a esquerda. No último quadrinho, é onde está a opção justificar o texto. Quando você clica aqui, primeiro você seleciona o seu texto todo. Vai ficar todo em azul. Aí você clica justificar. O seu texto automaticamente já fica todo arrumado. Se você clicar em justificar antes de começar a digitar, quando terminar de digitar, ele já vai estar alinhado. Mas se você está digitando lá, não clicou em justificar. Então, seu texto está todo torto, todo desarrumado. Então, você vai lá, seleciona, deixa ele todo em azul e clica em justificar. Automaticamente, o seu texto vai estar todo arrumadinho. Então, justificar o texto é isso. Tá, gente? Ah, professor. Ô, professor, Entenderam? sabe o quê? É porque, assim, eu sei que é uma coisa errada minha. E eu sei que a gente tem que fazer isso. O senhor, por exemplo, dá o assunto, aí o senhor dá o assunto, depois a gente tem que estudar. Aí passa um tempo, a gente tem que estudar aquele de novo para a gente não esquecer, né? Eu acho isso, porque eu não sei se eu tô certa, professor, mas teria como o senhor só fazer uma coisinha. O senhor teria como, eu não sei, mas teria como o senhor relembrar a diferença para a gente, só se eu quiser, a diferença entre texto expositivo e dissertativo argumentativo, a diferença, Sim. só a diferença. Olha só. O texto expositivo é aquele apenas que joga informações. Inclusive, o segundo parágrafo dessa redação aqui é totalmente expositivo. Olha só. Em muitos casos, os sinais são silenciosos e, por isso, a atuação da família ou mesmo de um profissional é mais difícil. Falar sobre a dor, o conflito que essa pessoa está vivenciando é o primeiro passo para conseguir tratamento adequado. Totalmente expositivo. Ele apenas expôs informações sobre a Professor, situação.
O que é Então, que faltou aqui? Faltou uma argumentação. a tese? Não, a tese é no primeiro parágrafo, é na introdução. Aqui faltou uma explicação, é um comentário. Argumentar, gente, é você expor um comentário a respeito da informação. Ó, não adianta eu dizer, o Brasil está cada vez mais enfrentando um problema, a violência. Ponto. Eu apenas estou dando informação. Mas o que é que eu tenho para argumentar sobre isso? É necessário, portanto, né, que o Brasil seja um país que tente solucionar este problema. Aí já é diferente. Além de eu dar a informação de que o Brasil está enfrentando a violência, eu estou o quê? Dando, não é, uma argumentação para explicar. Então, essa é a diferença. Expositiva é você apenas expor. É como você apresentar um dado estatístico. Tantos por cento dos brasileiros sofrem de preconceito. Pronto. E não comentar nada sobre isso, faltou argumentação. Se você só mostra, se você só apresenta uma informação, o seu texto vai ser só expositivo. Não vai ter nenhuma argumentação. Tá? Ficou entendido? Então, toda informação que você apresentar no seu texto, tá? Ela tem que ser comentada, certo? Entendi. Ô, Toda professor, informação tem que ser comentada. só uma dúvida novamente. Aquele seu texto que o senhor mandou semana passada, dia 5, para enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Pode ser pelo WhatsApp também, ou por e-mail, Certo. certo? Gente, eu vou encerrar a aula, falta exatamente menos de 1 minuto, tá bom? Vou enviar esses slides para vocês lá no grupo, para vocês revisarem, tá bom? Tchau, tchau, obrigado aí pela atenção e até a próxima.